Atos capítulo 18, versículo 24, diz assim: E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, varão eloquente e poderoso nas Escrituras. Este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga. Quando ouviram Priscila e Áquila, o levaram consigo e lhe declararam mais pontualmente o caminho de Deus. Querendo ele passar a Caia, animaram os irmãos e escreveram aos discípulos que o recebessem, o qual, tendo chegado, aproveitou muito aos que pela graça criam, porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. Amém, queridos? Até aí. Meus amados irmãos, nós estamos agora no contexto do livro dos Atos dos Apóstolos, onde se inicia a terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. Quem pode acompanhar pela internet o início do capítulo 18, eu falei algumas coisas acerca da segunda viagem do apóstolo Paulo. Por exemplo, a ida do apóstolo Paulo a Tessalônica e a Bereia, o apóstolo Paulo no Areópago, em Atenas, pregando acerca de Jesus Cristo. E semana passada eu falei acerca do apóstolo Paulo em Corinto e em Éfeso. Falei para os irmãos que quando o apóstolo Paulo chegou partiu de Atenas em direção a Corinto, ele chegou em Corinto e achou um homem chamado Áquila, natural de Ponto, e também sua mulher de nome Priscila. Eles vieram de Roma porque o imperador Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem daquele lugar. Falei para os irmãos semana passada que o apóstolo Paulo, ele agora tem o seu ofício revelado. No versículo 3 do capítulo 18, a Bíblia Sagrada diz que o apóstolo Paulo ele era do mesmo ofício de Áquila, Ele trabalhava, tinha por ofício fazer tendas. E a Bíblia Sagrada agora revela o ofício do apóstolo Paulo, que ele ficou ali trabalhando, fazendo a obra de Deus e trabalhando. Eu chamei a atenção dos irmãos que um destaque que eu tenho dado desde o primeiro capítulo de Atos dos Apóstolos é sobre a importância da atuação do Espírito Santo sobre a vida de quem faz a obra de Deus. Quem faz a obra de Deus, irmãos, nós estamos tomando o exemplo do apóstolo Paulo, missionário, por excelência. Mas eu quero estender eu tenho feito isso, todas as características que nós encontramos aqui, desde o capítulo 1, a todos nós que somos servos do Senhor. E um ponto interessante e comum nisso tudo, é que nós não tem como a gente ser crente, irmãos, sem a atuação, sem trabalhar o direcionamento, o convencimento e o impulsionamento do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Não tem como darmos continuidade à obra de Cristo se o Espírito Santo não for conosco. Agora à noite, irmão Samuel destacou aquele versículo que diz: não entristeçais o Espírito Santo. Irmãos? É um perigo quando o homem entristece o Espírito Santo. Nós somos dependentes dele. Aqui eu falei semana passada, no capítulo 18, eu disse, irmãos, nós estamos falando do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele tem características de um crente genuinamente pentecostal. Por exemplo, quando ele saiu da sua igreja, ele não saiu se aventurando por aí. Eu vou ser um missionário agora da minha maneira. Eu vou pegar uma carta de recomendação e vou sair por aí, Não. O apóstolo Paulo, ele tinha a bênção da igreja. Eu chamei a atenção dos irmãos que ele foi separado pelo Espírito Santo. Ele tinha a bênção da sua igreja para fazer a obra de Deus. E ele saiu, irmãos, sob a direção do Espírito Santo de Deus. É interessante sempre lembrarmos isso, que tinha lugar
que o apóstolo Paulo queria pregar, e a Bíblia diz que o Espírito Santo não deixava ele pregar, ele ia àquele lugar. Tinha lugar que o Espírito Santo impulsionava, usou pessoas algumas vezes em mistério, em profecia. No capítulo 18, eu citei semana passada uma profecia, eu já vou lembrar para os irmãos, porque era um homem que vivia sobre a dependência do Espírito Santo. Era um homem que teve a capacidade de ser açoitado injustamente em praça pública, apanhado de vara, e lá na prisão, acorrentado pelos pés, ser humilhado porque foi preso, não por um delito, mas por pregar a palavra de Deus. E a Bíblia diz que ele teve a capacidade de orar e de cantar. Por quê? Porque o apóstolo Paulo tinha certeza de que quem o tinha chamado e quem o direcionava era o Espírito Santo de Deus. E isso, irmãos, é uma coisa muito importante. Agora, estou chamando a atenção dos irmãos para isso, para lembrar um detalhe que eu falei semana passada, antes de nós continuarmos aqui para falar de Apolo. É porque a Bíblia Sagrada diz, como é importante nós termos a direção do Espírito Santo. Sabe por quê? Nós vivemos na dependência. Quem ouviu o devocional hoje de manhã do culto matutino, eu falei sobre a importância da dependência do Espírito Santo de Deus. Nós temos que ter essa dependência na nossa vida. Por quê, irmãos? Porque nós somos tendenciosos a fraquejarmos. E os irmãos observam, o apóstolo Paulo vem provando capítulo a capítulo que ele de fato aceitou Jesus e vivia na dependência do Espírito Santo. Mas no capítulo 18 mostra que em Corinto ele foi para a sinagoga ali discutir, ensinar sobre Jesus Cristo, defender o Evangelho de Jesus Cristo. E a Bíblia Sagrada diz que os judeus começaram a resistir e a blasfemar. E quando eles começaram a fazer isso, a Bíblia Sagrada diz que o apóstolo Paulo sacudiu as suas vestes. E você observa, irmãos, que ele desistiu. Mas eu estou falando do apóstolo Paulo, o homem, o apóstolo dos gentios. O homem, irmãos, que mais escreveu sobre Jesus no Novo Testamento. Agora ele é um homem que demonstrou paciência até agora e dependência de Deus. Mas chega um momento que ele sacode o pó das suas vestes ali, sacode as suas vestes e diz: o sangue de vocês seja sobre vocês, seja sobre a vossa cabeça. Eu estou limpo e desde agora parto para os gentios. Ou seja, ele diz: vocês não querem nada com Jesus? Pois então eu vou desistir de vocês, eu vou para os gentios, porque os gentios me querem. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo sai, entra na casa de Tito Justo, que ficava ao lado da sinagoga, e ali ele vai, irmãos, ensinar a palavra lá na casa dos gentios. Agora preste atenção, porque eu estou falando sobre a importância de nós vivermos sobre a dependência do Espírito Santo. Sabe por quê? Quando nós vivemos sobre a dependência do Espírito Santo, até parece que o que nós estamos fazendo, irmãos, não serve de nada. Até parece que o que nós estamos fazendo para Deus não está surtindo efeito. Não está, irmãos. Teve um dia que eu cheguei ali, eu não consegui dormir a noite inteira. Fui ali para dentro, 3 horas da manhã, orei um pouco, depois me levantei, peguei o celular, comecei a gravar o devocional do culto matutino. Abri a minha Bíblia para ver o versículo do dia que eu marquei ali. Aí eu comecei a gravar o devocional, enviei o devocional e disse: será que o povo está ouvindo isso? Será que está surtindo efeito? E comecei, Tony, a questionar Deus. Orei naquele dia, depois que eu gravei, enviei para os irmãos do grupo da igreja, e comecei a dizer: Senhor, será que está surtindo efeito isso? Será que vale a pena? Daqui a pouco eu recebo uma mensagem de um irmão, dizendo assim: ô pastor, aquela palavra falou tão grande no meu coração hoje. Aí daqui a pouco a irmã Luciene acho que foi dar aula na escola dominical, e ela disse assim, foi domingo inclusive, ela dando aula na escola dominical, e ela disse: irmão, eu recebi o devocional que o pastor mandou ali no grupo, e eu chorei porque aquela palavra tocou o meu coração. Daí o irmão Carlinhos disse para mim: antes de começar a trabalhar, eu boto o devocional ali para ouvir, eu fico ouvindo de madrugada.
Daí outro irmão disse assim, antes de começar ali, eu junto um grupo de colegas no serviço e a gente escuta aquele devocional todos os dias. Irmãos, aí eu cheguei à conclusão, é bom a gente viver na dependência do Espírito Santo de Deus, porque até quando a gente pensa que não está surtindo efeito, foi o exemplo do apóstolo Paulo. Aí Deus mostra para a gente que vale a pena viver na dependência do Espírito Santo dele. É porque a Bíblia Sagrada diz, observe, como foi que o apóstolo Paulo entrou na casa de Tito, chamado Justo? Ele entrou, meu irmão, com raiva dos judeus, que questionavam ele, que blasfemavam contra ele, contra Cristo na sinagoga. Mas a Bíblia diz, quando ele chega na casa de Tito Justo, sabe o que acontece? Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor, e com toda a sua casa também muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. Ou seja, até parece que não estava acontecendo nada, irmão Samuel. Mas quando o apóstolo Paulo entrou na casa de Tito, dizendo, não vale a pena mais pregar na sinagoga, aí Jesus mostra a ele que vale a pena. O principal da sinagoga, junto com sua casa, e um monte de gente aceita Jesus. Porque nós estamos fazendo, irmãos, não é para nós mesmos. Nós não estamos fazendo, irmãos, para nós aparecermos, não. Nós estamos fazendo para Deus ser glorificado. E quando nós fazemos para Deus ser glorificado, os resultados vêm da parte do Senhor. Agora se levanta Deus, irmãos, provavelmente por meio de um profeta. É porque a Bíblia diz, lá no versículo 9 do capítulo 18, diz assim, e disse o Senhor em visão, aliás, foi em visão a Paulo, disse assim, não temas. Olha que coisa interessante, primeira palavra que Deus agora fala para Paulo, não temas, Paulo. É interessante quando Deus fala isso com a gente, né? Não restaura as nossas forças, irmãos. Deus falar conosco assim, Tony, não temas. Não é interessante? O que você faz não é para Deus? Então não temas, homem, está na mão de Deus, Deus está no controle. É verdade, irmãos. Quando Deus fala, olha, Deus falando para Paulo, não temas. Aí ele diz assim, não temas. Sabe por quê? Mas fala e não te cales. Ou seja, continue fazendo. Porque você está envolvido numa obra sublime, irmão. Aí Deus dá a explicação, Deus diz assim, não temas, mas fala. E diz assim, não te cales. Olha que palavra maravilhosa. E diz assim, porque eu sou contigo, e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Ou seja, em outras palavras, Deus está confirmando sua palavra, sua mensagem, está lá, é o versículo 9 e 10. Porque ele diz assim, é como se ele estivesse dizendo, não tenha medo não, Paulo, se fecha uma porta aqui, eu abro outra maior aí. Não é verdade? Porque a obra é minha. Tem gente que não quer ouvir, mas tem muita gente que depende das palavras que você está falando. É verdade, irmãos, tem gente que depende. Eu conheço uma irmã que na casa dela chamaram ela de maluca, porque a irmã gosta de cantar os hinos da harpa, sabe? Ela começa, quando começa, canta os 600, 700 e poucos hinos da harpa, tudo. Começa a cantar e canta alto e começaram a dizer, meu Deus, isso está incomodando, não aguento mais essa mulher cantar. Daí a irmã se calou, ela me contou esse testemunho, a irmã congrega com a gente aqui. Ela se calou, aí ela disse, pastor, eu me calei. Quando foi de tarde que eu apareci na minha porta, o vizinho me chamou e disse assim, irmã, por que tu não cantou hoje? Aí ela disse assim, ela ficou, olhou para o irmão e disse, eu estou hoje, não deu. Ele disse assim, irmão, não deixe de cantar, porque na minha casa é uma luta tão grande, é uma treva tão grande, mas eu agradeço a Deus todo dia, porque tem a senhora cantando ali, e eu escuto tudo que a senhora canta. E quando eu escuto, vem uma paz sobre a minha vida. E eu sei que é da parte de Deus. Não é interessante isso, irmão? Então não se cale, não tema. Ninguém vai lançar a mão sobre você. Porque quem lhe chamou foi Deus, irmão. Se você orava, ore mais. Se cantava, cante mais. Se pregava, comece a ler a Bíblia e pedir a Deus mais mensagem. E volte a pregar, porque foi Deus que te escolheu para esta grande obra. A Bíblia Sagrada vai mostrar, levaram Paulo, irmão, pegaram o apóstolo Paulo e levaram até o procônsul para acusar ele. Não conseguiram acusar.
Procônsul disse, eu não me meto a mão. A Bíblia chega a dizer que o apóstolo Paulo queria falar. Olha que coisa interessante. Se você olha o versículo 14, diz assim, isso foi da semana passada, eu vou pular isso aqui agora, para falar a mensagem de hoje, que eu já tenho que terminar. Mas a Bíblia Sagrada diz assim, versículo 14, e querendo Paulo abrir a boca, disse Galo aos judeus, se houvesse, ó judeus, algum agravo e crime enorme, com razão vos sofreria. Preste atenção, o apóstolo Paulo queria falar, mas o apóstolo Paulo, irmãos, eu acredito que quando ele recebeu aquela mensagem de Deus, ele foi renovado por Deus, porque ele tinha desistido dos judeus, mas Deus falou com ele, mostrou para ele que o que ele fazia, irmão, às vezes com dor, mas dá fruto, e Deus mostrou para ele que era com ele, disse, não tema, não deixe de falar, não pare de fazer o que Deus mandou você fazer. Irmão, quando Deus fala isso conosco, as nossas forças são renovadas. Deixa eu dizer uma coisa para você, que as suas forças sejam renovadas esta noite, porque Deus está falando com você por meio da palavra dele. Ele está dizendo assim, não temas, mas fala e não te cales. O próprio Deus falando por meio da sua palavra. Agora preste atenção que o apóstolo Paulo estava renovado. E Deus estava mostrando a ele que era com ele. Porque ele queria falar, queria se defender. Mas o procônsul, irmão, que não era nem crente, disse a ele, olha, vocês judeus aí estão brigando, eu não vou me meter na briga de vocês não. O apóstolo Paulo sai dali. E a Bíblia Sagrada diz que ele permanece na cidade de Corinto por muitos dias, antes de ir para Éfeso. A Bíblia Sagrada diz, falei semana passada, que ele volta, vai a Cesareia, vai a Jerusalém, dá uma saudação na igreja de Jerusalém, porque, irmão, ele vai lá contar as coisas que Deus fez com ele. Talvez o apóstolo Paulo chegou lá e disse, a segunda viagem missionária não foi boa não, eu encontrei muita resistência, eu tentei pregar e os judeus me perseguiram, quiseram até me matar. Mas Deus foi comigo. Deus me livrou todas as vezes. E quando eu desisti, olha o testemunho do apóstolo Paulo de Jerusalém, como é bonito. Quando eu quis desistir, aí Deus se levantou e mostrou que o que eu faço para Ele dá fruto, porque é para Ele. E Ele é comigo, e eu não devo me calar. Aí a Bíblia diz, de Jerusalém vai a Antioquia. Então o apóstolo Paulo começa a sua terceira viagem missionária. Mas preste atenção que antes da terceira viagem missionária, que está lá no capítulo 19, a Bíblia Sagrada vai destacar agora o caso de Apolo. E veja uma coisa interessante, por que eu estou falando, relembrando aos irmãos todas essas coisas? É porque a Bíblia Sagrada vai dizer agora que chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo. Qual era a característica dos judeus até então, irmãos? Eles eram pessoas resistentes, tinham os que ouviam e se convertiam, mas tinham aqueles que tumultuavam. Chega a Éfeso um judeu chamado Apolo, natural da Alexandria, e a Bíblia Sagrada vai destacando as qualidades de Apolo. Vai dizendo assim, eloquente e poderoso nas Escrituras. Ou seja, Apolo veio natural de Alexandria, ele veio agora, chegou a Éfeso já convertido. Veja as características de Apolo e veja se eu não tenho razão pelo que eu falei até agora para os irmãos. Apolo era um homem eloquente e era um homem poderoso nas Escrituras, era um crente, irmãos, que pregava a Bíblia Sagrada com autoridade. Mas tem alguma coisa em Apolo que nos chama a atenção aqui nesse texto. É porque a Bíblia Sagrada vai dizer, este era instruído no caminho do Senhor. Apóstolo era um crente fervoroso, né, irmão? Que a Bíblia diz que ele era fervoroso de espírito, falava, ensinava diligentemente as coisas do Senhor. Mas tem um detalhe em Apolo que precisava ser corrigido. A Bíblia Sagrada, ou seja, tinha algo mais que Apolo precisava saber sobre Deus. A Bíblia Sagrada vai dizer, me diga uma coisa, se o texto bíblico terminasse aqui, o que a gente ia destacar em Apolo agora? A gente ia dizer assim, não, peraí, aí está mais um homem exemplar na Bíblia Sagrada. Eloquente, não é? É poderoso nas Escrituras, ou seja, era um homem que pregava, a Bíblia diz, era instruído no caminho, fervoroso do Espírito, falava diligentemente as coisas do Senhor,
mas a Bíblia Sagrada diz que no versículo 26, diz assim, quando ele começou a falar ousadamente na sinagoga, quando ouviram Priscila e Áquila, o levaram consigo e lhe deram mais pontualmente o caminho de Deus. Ou seja, mas espere aí, Apolo não já era um homem tão instruído e eloquente? Não era, irmão, um homem já tão poderoso nas Escrituras? O homem não falava ousadamente na sinagoga? Chegou ao ponto de chamar a atenção de Priscila e Áquila, que andaram com o apóstolo Paulo até pouco tempo. E o que o Apolo precisava aprender mais? Preste atenção, irmãos, que Apolo aqui, ele simboliza aquelas pessoas que não vivem na dependência do Espírito Santo. São aquelas pessoas, irmãos, eu vou dizer, que estão na igreja, que são crentes, que são até batizados nas águas. Sabia que são membros da igreja, mas são pessoas que deixaram de andar em conformidade com os caminhos do Senhor. Eu vou falar uma coisa triste para os irmãos, antes de continuar. Lógico que não tem assim, eu quero crer que não tem assim na nossa igreja. Irmãos, mas eu estou cansado de ver, desde que eu comecei a fazer a obra de Deus, ainda adolescente, e eu estou cansado de ver pessoas que sobem ao púlpito, pregam, e as pessoas dão glória a Deus com a mensagem que ele prega, até porque a mensagem não é dele, é de Deus. E as pessoas, às vezes alguns até idolatram, mas quando a gente vai ver, aquela pessoa não tem caráter. Se você vai ver a vida pessoal daquela pessoa, está devendo, está deixando a desejar, quando não se desvia de vez dos caminhos do Senhor. São pessoas que têm características como Apolo. Olha que coisa interessante, porque a Bíblia Sagrada, quando ela nos ensina, ela diz assim, crescer na graça e no conhecimento. A Bíblia Sagrada ela é perfeita, ela diz que tem que ser na graça e no conhecimento. Tem que ter um equilíbrio, porque se não tiver equilíbrio, você vai cair para um dos dois lados. Você já viu? Eu conheço pessoas que só crescem na graça, só cresceram na graça. São aquelas pessoas fanáticas. Já viu, irmão Jolei? Pessoas fanáticas só crescem na graça, vivem no monte. São pessoas que são tão santos que nem se misturam com os outros. Vai ter um céu só para ele. Quando Jesus voltar, vai levar a igreja para o céu e vai pegar ele e vai botar no céu sozinho, só para ele, porque ele é mais santo que todo mundo. Só que aquelas pessoas só vivem na graça. Uma vez eu estava no culto, irmão Samuel, e o irmão que ia pregar me chamou em particular e disse, pastor, eu estou vendo ali naquele irmão tem um problema com ele. Eu disse, qual é o problema daquele irmão? É porque eu olho para ele e vejo um macaco pulando nos ombros dele. Aí eu olhei para os pés dele e vi um bicho ali, uma onça. Eu disse, misericórdia, meu irmão. No lugar de eu falar contra o irmão que ele estava vendo o macaco, eu falei para o abençoado que veio falar comigo, vai orar mais, rapaz. Aí ele disse, mas por que, pastor? O irmão parece que está em pecado. Eu disse, não, quem está em pecado é você. Crente não foi chamado para ver macaco na vida de ninguém não, meu irmão. Crente não foi chamado para ver onça na vida de ninguém não. Mas pastor, ore para Deus me revelar essa coisa. Esse é o seu problema. Você só anda na graça, meu irmão. Graça sem conhecimento gera fanáticos. E isso não agrada a Deus. O fanático, o problema do fanático é que ele quer ser mais santo que o próprio Deus. Se brincar, quando ele chegar no céu, vai dizer, se for, Deus sai do trono aí, porque você não é digno de estar sentado. Esse trono é meu, porque eu sou o mais santo que veio para o céu. Se for para o céu. Agora pega o outro lado, conhecimento. Se você esquece a oração, a busca pelos dons, e você só cresce no conhecimento, você vai ser aquela pessoa crua, que não acredita mais em nada. É aquela pessoa, irmão, que não acredita mais que Deus cura, só confia no seu próprio conhecimento. É aquela pessoa que, enquanto você está pregando, ele está ali sentado, de perna passada, com a mão no queixo, eu vou conferir, para ver se está certo. Tudo bem, vamos lembrar do bom exemplo dos irmãos, dos bereanos. Vamos conferir se a pregação está de acordo com as Escrituras. Mas é aquela pessoa que diz assim, falou errado, está falando muito gerúndio, vamos estar orando, vamos estar pregando. Esse não é digno, porque as letras não dizem isso. Quando chega um irmão mais simples para pregar, ele diz assim, misericórdia, por que eu vim para o culto hoje? Olha quem eu vou ouvir pregar. E Deus usa o irmão. Tem um irmão que tinha medo de pregar aqui por minha causa, né, irmão Júnior?
Mas ele não sabia que eu era um fã dele, irmão. Eu gosto tanto de ouvir aquele irmão pregar, porque quando ele chega na simplicidade, Deus usa ele de uma forma tão bonita. Mas tem aquelas pessoas que só crescem no conhecimento, que são analistas. Deus não chamou analista de crente, irmão. Deus não chamou vigia de crente. Deus não elegeu promotor de justiça, não, irmão. A Bíblia Sagrada diz que o que cresce muito, a letra, ela cria pessoas assim, cria doutores, cria pessoas, como é que eu posso dizer? Pessoas intelectuais, doutores não, porque é um dom também dado por Deus, não é? Mas eu quero falar que intelectualidade. Agora, quando você busca, irmão, a graça e o conhecimento, graça mais conhecimento, ou seja, o equilíbrio nas coisas. Eu vou falar uma coisa para vocês. Sabe o que é que nós temos, irmãos? Nós temos poder de Deus. Graça e conhecimento gera poder de Deus na nossa vida. Apolo, ele tinha um problema, porque a Bíblia diz que ele era eloquente, ele tinha tudo. Mas a Bíblia diz assim, coloca uma vírgula no versículo, lá no final do versículo 25, e diz que ele conhecia somente o batismo de João. Apolo era um homem letrado, era um homem conhecedor das Escrituras. Mas sabe qual era o problema de Apolo? É porque, irmãos, eu imagino que Áquila e Priscila, olhando para ele com tanto conhecimento e com tanta eloquência, pregando na sinagoga, mas disse assim: esse homem está precisando do impulsionamento e do poder do Espírito Santo de Deus sobre a vida dele. Sabe por quê, irmão? Ele não conhecia o batismo do Espírito Santo. Ele só conhecia o batismo de João. Ele era semelhante aos crentes de Éfeso. Ele estava no lugar certo, porque se você olha no capítulo 19 aí, versículo 2, você vai ver assim, o apóstolo Paulo falando: disse-lhes, recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram, nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Ou seja, os crentes de Éfeso sabiam das coisas, sabiam da Bíblia, mas não tinham passado ainda pela experiência de ter o Espírito Santo de Deus na vida deles. Ou seja, irmãos, não eram dependentes do Espírito Santo. E qual é o problema disso? Sabe qual é o problema, irmão Samuel? Quando o homem confia muito na sua própria intelectualidade. Sabe qual é o problema, Adriano? Quando o homem confia muito na sua própria eloquência. Sabe qual é o problema, Jadson? É porque a primeira luta que vier vai derrubar ele. A primeira rasteira, você observa. Eu acredito que se Apolo passasse pelo que o apóstolo Paulo passou, por pregar, por expulsar o demônio da menina que adivinhava, foi lançado na prisão, foi acorrentado, foi humilhado, foi açoitado em praça pública, eu acredito que se ele passasse, ele desistia. Eu vou ser mais crente não. E cá para nós tem muito crente assim, que se for provado no fogo, não vai passar a prova. Por quê, meu irmão? Porque ainda não vive na dependência do Espírito Santo de Deus. Olha que ensinamento interessante. Não vive na dependência do Espírito Santo de Deus. Tem a intelectualidade, mas está faltando o poder, a unção do Espírito Santo. Irmãos, nós já ouvimos palavras aqui nessa igreja, em alguns momentos, algumas pregações muito bonitas, mas que a gente não sente nada. E você percebe, sabe por quê, irmão? A gente não sente nada na maioria das vezes, porque é muita intelectualidade, mas está faltando a graça. Sabe o que é um dom espiritual, irmãos? Deixa eu explicar para você o que é um dom espiritual. O dom espiritual é uma dotação sobrenatural de algo que por nossas próprias forças nós não poderíamos alcançar. Por exemplo, eu vou falar do dom de profecia. Quem é, irmão, que pode profetizar coisas de Deus se não tiver o Espírito Santo de Deus? Quem é que pode profetizar coisas do Senhor se não tiver o Espírito Santo? Aí a profecia, vocês sabem que ela pode ser do homem, ela pode ser do espírito mau, ela pode ser de Deus. Se não tiver a dependência de Deus, ou é do homem ou é do espírito mau, mas de Deus não provém. Porque Deus não habita em templo feito por mão de homem. O templo de Deus tem que ser moldado por Deus.
Às vezes a pessoa não quer bater no peito, eu vou dizer o que você é. Você é templo de Deus. Se você é templo de Deus, você tem que ser moldado por Deus. E uma pessoa que não tem o Espírito Santo, que ainda não conhece o batismo no Espírito Santo, ele ainda não tem aquele impulsionamento do Espírito Santo. Ele não foi revestido de poder. Ele está correndo um risco muito grande, o risco de cair na primeira tentação. Irmãos amados, ele está correndo o risco de cair na frente da primeira prova. A Bíblia Sagrada diz, que quando ele começou a falar ousadamente na sinagoga. Quando ouviram Priscila e Áquila, aí a Bíblia Sagrada diz que o levaram consigo e lhe declararam mais profundamente o caminho do Senhor. Ou seja, apesar da eloquência de Apolo, ele precisava saber um pouco mais. E o que ele precisava saber, irmãos, na verdade, ele precisava experimentar. Ele precisava ter comunhão com o Espírito Santo de Deus. Deixa eu perguntar uma coisa para você, irmãos. Como é que está a sua comunhão com o Espírito Santo de Deus? Como é que está a sua proximidade com o Espírito Santo do Senhor? Me diga uma coisa, me responda uma coisa. Quando você ora, não responda em voz alta, responda em espírito, para você mesmo. Quando você ora, você ainda sente a presença de Deus? Quando você prega, você ainda se sente impulsionado pelo Espírito Santo de Deus? Você ainda se sente constrangido, irmãos, quando o pecado se aproxima de você? Eu vou falar, irmãos, eu não estou me dirigindo diretamente a ninguém, eu estou pregando a palavra. Vamos supor que aqui está uma garrafa de bebida alcoólica. E algumas pessoas são tentadas pela bebida alcoólica, mas me diga uma coisa, nós como crentes, se acontecer, irmãos, porque geralmente quando nós pensamos em nos aproximar, dá uma angústia no nosso coração. E quem é espiritual entende, é o Espírito Santo de Deus constrangendo, porque ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele vai constrangendo, dizendo, não, aquilo não é para você, saia daí de perto. E ele constrange mesmo, coloca tristeza no coração, porque ele também se entristece. Se acontecer de você pegar, irmão, é como se você entrasse em depressão e não conseguisse tomar aquela bebida. Eu estou falando de bebida, mas os irmãos podem aplicar isso a qualquer tipo de pecado. Eu vou falar mal de alguém, mas quando eu pensar em falar, eu sinto um constrangimento. Ou se eu falar, o irmão me procurou domingo durante o dia, ele não congrega conosco, ele parou a bicicleta, eu preciso falar com o pastor. E falou comigo ali, disse, pastor, eu abri minha boca essa manhã e falei mal de toda a minha igreja. E eu vim aqui pedir perdão. Eu disse, está certo, eu vou orar por você. Você vai juntamente comigo pedir perdão a Deus. Agora faça o seguinte, saia de casa em casa dos irmãos que você falou mal e saia pedindo perdão a eles também. Mesmo que ele não saiba, irmão, vim aqui para dizer que amo você em Cristo Jesus. Mas pastor, foi a igreja toda, então peça a oportunidade ao seu pastor de noite e diga, irmãos, eu quero dizer a vocês, que eu quero pedir perdão a vocês. Talvez vocês não entendam o que eu fiz, mas eu quero pedir perdão a vocês. E ele disse, pastor, o que é? Será que isso é bom, esse sentimento? Eu disse, é bom, querido. A tua vinda aqui essa tarde demonstra que você ainda vive na dependência do Espírito Santo. Você ainda está se constrangendo quando o pecado se aproxima de você. Irmãos, quando não vivemos a dependência do Espírito Santo, olha o perigo. O que Apolo precisava na vida dele? Por que o apóstolo Paulo, quando foi pregar lá em Éfeso, ele disse assim, o versículo 3 do capítulo 19 diz, o apóstolo Paulo pergunta e diz, em que sois batizados então? Aí eles disseram assim, no batismo de João. Aí o versículo 4 diz, mas Paulo disse, certamente João batizou com batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce. E ele mais na frente, o versículo de número 6, ele diz, impondo-lhes as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E a Bíblia diz assim, e falavam línguas e profetizavam. Sabe o que Apolo precisava? Apolo precisava conhecer o revestimento de poder.
Apolo precisava entender, irmãos, que ele precisava do impulsionamento do Espírito para permanecer de pé. Você pode saber todos os versículos dessa Bíblia aqui, ó. Você pode saber todos, de um lado para o outro. Você pode ter tudo decorado, de um lado e para o outro. Você sabe coisa boa. Mas tem um detalhe, se você não estiver na dependência do Espírito Santo de Deus, você corre o risco de ficar no meio do caminho. Que palavra é essa, pastor? A palavra de hoje eu vou resumir, eu vou terminar agora. Viva na dependência do Espírito Santo de Deus. Viva na dependência do Espírito Santo de Deus. Se você não sentia mais, peça a Deus: Senhor, eu preciso sentir a tua glória. Eu preciso sentir o teu poder. Eu preciso sentir a tua unção. Irmão, não viva do testemunho dos outros. Teve um irmão lá que teve uma visão, não. Diga: Senhor, eu quero ser revestido do Espírito Santo. Eu quero ter visões, eu quero profetizar, eu quero falar línguas estranhas. Seja participante, irmão. A melhor coisa que o homem faz, irmãos, é se entregar na dependência do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Receba a dependência do Espírito Santo de Deus essa noite. Receba a dependência do Espírito Santo de Deus essa noite. Não seja, irmão, autossuficiente no seu próprio entendimento. Não. Uma vez eu fui, acho que não foi nessa igreja, não lembro bem onde foi. A gente se apega às pessoas, né, irmãos? Eu me apego muito aos irmãos, sou muito apegado a todo mundo nessa igreja. Um dia eu vou ser tirado, não, vou ser arrancado daqui para ir para outro lugar. E vou sofrer com isso. Porque vocês moram no meu coração, cá todos vocês. E um dia numa igreja, não lembro bem qual foi a igreja, mas um dia numa igreja, um irmão da igreja morreu. E eu, ali abatido, irmão, porque eu também sofro, eu vou lá para os velórios e eu começo a pregar sobre arrependimento de pecado, sobre o céu, sobre a importância da gente morrer por Cristo. Porque é a função do pastor da igreja, mas não é que nós não sentimos o que o irmão que morreu. Aí eu vi um irmão no meio da igreja, eu digo: irmão, dê uma palavra, porque eu tinha acabado de chorar, né, a perda do irmão, ali no meu cantinho, sem ninguém perceber. Irmão, dá uma palavra. Eu lembro que aquele irmão veio, eu dei uma palavra, não surtiu tanto efeito, depois eu soube por quê. Porque eu cheguei no lugar, o irmão falou assim: irmão fulano esteve aqui e disse... Eu fui para um velório lá na igreja do pastor Mário Sérgio. Quando chegou lá, ele não sabia nem pregar. Aí pediu para eu pregar. Eu fui lá e preguei, meu irmão. E preguei, olhem, e que a família do irmão que tinha passado para o Senhor chorou tudo, e todo mundo praticamente estava se entregando no chão por Jesus. Não teve nenhuma decisão, mas não foi assim que ele falou. Eu preguei, eu mostrei que eu sou capaz. Irmão, daí a Bíblia diz assim, ó, o Senhor mandou a carta lá de cego, diz: não sabes tu que és um pobre, cego, miserável, desgraçado e nu, vomitar-te-ei quando for ter contigo, porque você vive na sua própria dependência. Mas eu louvo a Deus que aqui, irmãos, essa noite, não existe ninguém nessa condição, mas Deus fala conosco por meio da sua palavra essa noite e diz: continue na dependência do Espírito Santo de Deus. É a melhor coisa que você faz, irmãos, é você continuar na dependência do Espírito Santo do Senhor. Irmãos, o Espírito Santo de Deus está no nosso meio essa noite. Ele está no nosso meio essa noite. Aleluia. Ele está falando para você, dizendo: você está no caminho certo. Você está no caminho certo, ainda que doa, está no caminho certo. Para o apóstolo Paulo chegou ao ponto dele se irritar, mas Deus falou com ele: olha, não te cales, não temas nem te cales, porque ninguém vai colocar a mão sobre você. Não, você foi escolhido por Deus, irmão. Coloque-se de pé nesse momento. Eu quero orar pela sua vida agora. Deus está falando com você. Continue, lute, persevere na dependência do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Fecha seus olhos, eu quero orar pela sua vida. Senhor Deus, em nome de Jesus eu te louvo e te agradeço pela vida dos teus filhos esta noite, Senhor. Todos nós que aqui estamos, Senhor, estamos para ouvir a tua voz, para sermos renovados, para ouvirmos, Senhor, palavras
Ó Deus, que nos faça entender que vale a pena viver na tua dependência, ó Deus. Vale a pena continuar nos teus caminhos. Vale a pena, Senhor, perseverar, ó Pai amado. Ó Deus, nas tuas verdades. Senhor, abençoa cada um dos que chegaram aqui esta noite. Ó Deus amado, que eles possam verdadeiramente sentir, ó Deus, a presença do Teu Espírito Santo. Ó Deus amado, que o Senhor continue falando conosco, confirmando cada palavra. Que o Senhor continue, ó Deus, nos constrangendo, Senhor, para que permaneçamos nos caminhos da verdade. Senhor, em nome de Jesus, leva-nos em paz para a nossa casa, Senhor. Leva-nos em paz para o nosso lar. Ó Deus, nos dá, ó Deus, um dia, amanhã, ó Deus, abençoado por Ti, uma noite na Tua presença. Senhor, continua conosco em Teus braços, pois nós somos dependentes, Senhor, de Ti. Em nome de Jesus nós Te louvamos e nós Te agradecemos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Faça assim com suas mãos agora. Curva a sua cabeça. Feche seus olhos e receba a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o grande amor de Deus, nosso Pai, que a comunhão e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja sempre com todos nós, e todos dizem amém. Deus abençoe, queridos, e que conceda uma noite na presença do Senhor Jesus. Paz do Senhor a todos.